Calcule a área da região limitada pelos gráficos das funções f de x e g de x para x pertencente a 0 e 2, ao intervalo 0 e 2, né? Sugestão: esboce os gráficos de f e g, marque a região A e descubra qual é o gráfico que limita A por cima e qual é o gráfico que limita A por baixo. Muito bem. Então o exercício pede para esboçar o gráfico. Lembra que nos exercícios anteriores a gente se preocupava em esboçar o gráfico num intervalo um pouquinho maior. Mas não é necessário. A gente precisa esboçar o gráfico da f e da g nesse intervalo de 0 e 2. Então eu sugiro aqui, ao invés de encontrar as raízes, ao invés de encontrar a interseção com o eixo y, vamos construir uma tabelinha de pontos para desenhar esse gráfico, porque é mais simples, entendeu? Então, a gente vai colocar x aqui. Vamos colocar a nossa f de x aqui. E a nossa g de x aqui também. E o nosso intervalo de x, o que nos interessa é de 0 até 2. Então, a gente pode jogar aqui uns pontos quaisquer dentro desse intervalo. Eu sugiro colocar 0, 1 e 2. Trabalhar com esses pontos inteiros, tá? E depois a gente vai calcular quanto que é, qual é o valor da imagem, na verdade, nesses pontos 0, 1 e 2. Tanto na f quanto na g. Então lembra, né? A nossa f é a função menos x² mais 3x. E a nossa g é x menos 1. Então, quando eu jogo os pontos aqui na f, o que acontece? No lugar de x, eu vou colocar 0. Então, fica 0 menos o 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0. Isso vai dar 0. Tá? Então, em x igual a 0, a imagem foi 0. Significa que x, então, 0 é uma raiz, né? Depois, eu vou colocar aqui. Então, 0 menos 1 resulta em menos 1. Depois, x igual a 1. Então, vou ter menos 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Então, vou ter menos 1. Esse 1 ao quadrado com o sinal negativo vai ficar menos 1. Tá? Menos 1 mais 3 fica 2. Tranquilo? Depois, eu tenho na minha g, né? Vou substituir o x por 1. Então, vou ter 1 menos 1. Vai dar 0. Então, significa que x menos 1 é raiz da nossa g, né? E para finalizar, x igual a 2. Qual é a imagem na f? Vai ficar menos o 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. Bom, aqui vamos fazer, né? Ó, menos 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. Isso aqui vai ficar menos 4 mais 6. Tranquilo? Aqui, então, vai ficar 2 também. Então, aqui é 2. Na minha g, vai ficar 2 menos 1, né? O x vale 2, então vai ficar 1. Bom, então a gente já consegue construir o gráfico com esses pontos aí. Então, aqui x, aqui y. Os pontos que nós colocamos, né? Foi 0, 1 e 2. Tá? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Deixa eu colocar esse 1 na metade do 2 aqui. Opa! Primeiro 1 e depois 2, né? Então, aqui 1 e aqui 2. Bom, então vamos colocar esses pontos aí. Eu vou representar a minha função f na cor azul. Então, eu vou colocar minha legendinha aqui. Então, quando o x vale 0, a imagem foi 0 na minha f. Então, tem um ponto bem aqui na origem. Quando a minha abscissa foi x, né? X igual a 1, eu tive imagem 2. Então, aqui 1 e aqui 2. Então, 1 liga com 2. Então, está aqui o ponto.
Em 2, também ligou com 2. Então, x2 liga no ponto 2. Então, aqui é assim. Tranquilo? Perceba que, como é uma função de segundo grau, isso aqui é uma parábola, né? Então, vai funcionar assim o gráfico dela, tá? Ela vai ligar e vai cair, certo? Agora, vou pegar outra cor aqui, vou pegar um azul claro aqui para representar o gráfico da minha G. Então, a minha G em 0 liga em menos 1. Então, menos 1 está aqui embaixo, né? Menos 1. Então, aqui está o início da minha G. Em x igual a 1, ela ligou com 0. Então, x igual a 1 liga com 0, é bem aqui no eixo x. É a raiz da nossa G, né? Quando x é 2, ela ligou com 1. Então, 1 liga com 2 aqui. E como é uma função de primeiro grau, trata-se de uma reta, né? Tranquilo, então já desenhamos aqui o gráfico. Como vocês podem perceber, o que nos interessa é o limite de x indo até 2, partindo de 0. Tá? Então, é essa área que está à esquerda de 2, à direita de 0, abaixo dessa função e acima dessa função. Tá? Então, é essa área aqui que nós vamos determinar o cálculo dela. Por que é importante desenhar esse gráfico da função? Para saber qual é a função que está limitando superiormente. Então, quem é a função que está por cima? É essa daqui, que é a nossa f de x. E a que está limitando por baixo é a nossa g de x. Isso é muito importante, porque ao montar a minha integral, deixa eu apagar isso daqui, eu tenho que subtrair as funções. Quem está em cima menos a de baixo. Então, a minha integral vai ficar o seguinte. Integral de 0 até 2, que é o intervalo que nós vamos integrar, né? E eu vou subtrair a minha f, que é a função que está em cima, menos a função que está embaixo, que é a minha g. E vou integrar isso em relação a x. Então, agora eu vou substituir as funções ali. De 0 até 2. Quem é a minha f? A minha f é menos x ao quadrado mais 3. Eu vou subtrair da minha g, que é a função x menos 1. Então, como que funciona a minha integral aqui agora? Integral de 0 até 2. O primeiro termo, né, eu só tiro do parênteses, vai ficar menos x ao cubo, desculpa, menos x ao quadrado, mais 3. E esse menos aqui distribui agora, né? Para o x e para o menos 1. Então, vai ficar menos x, menos com menos vai ficar mais 1. dx. Lembrando que aqui é 3x, tá? Eu esqueci de colocar. 3x. Então, agora somando os termos semelhantes, nós vamos ter integral de 0 até 2. Então, ficou menos x ao quadrado. Podemos aqui agrupar esses dois, né? 3x menos 1x fica mais 2x, mais 1. Isso eu vou integrar em relação a x. Bom, agora a gente vai integrar, né? Integral de menos x ao quadrado é menos x ao cubo sobre 3. Acrescento uma unidade no expoente e divide pelo expoente. Mais integral de x é 2x ao quadrado sobre 2. Esse 2 ficou aqui porque é a constante que está multiplicando. O expoente aqui é 1, né? 1 mais 1 dá 2. Divide pelo expoente, que é 2. Mais integral de 1 é 1 vezes a constante. Isso estamos integrando de 0 até 2. Podemos aqui efetuar uma simplificação, né? Que simplificação? Esse 2 simplifica com esse 2. E temos aqui, então, menos x ao cubo sobre 3,
mais x ao quadrado, mais x, né? 1 vezes x fica só x, variando de 0 até 2. Então, substituindo agora, nós vamos ter menos o 2 ao cubo sobre 3, mais 2 ao quadrado, mais 2. Menos, vou substituir por 0. Menos 0 ao cubo sobre 3, mais 0 ao quadrado, mais 0. Bom, vocês podem perceber que essa última substituição aqui vai dar 0, né? Porque todos os termos aqui são 0, somado 0 mais 0 mais 0, vai zerar tudo isso daqui. Então, não me interessa a segunda substituição. Só vai depender do primeiro termo aqui. Então, aqui vai ficar 2 ao cubo dá 8. 8 com esse menos fica menos 8. Menos 8 terços, então, né? Mais 2 ao quadrado dá 4, mais 2. Bom, vamos tirar o mínimo aqui, né? Lembra que aqui é 1, aqui também é 1, e o mínimo de 3 e 1 é 3. 3 divide por 3 dá 1. 1 vezes menos 8, menos 8. 3 divide por 1 dá 3, vezes 4, 12. 3 dividido por 3 dá 1, e 1 vezes 2 dá 6. Bom, menos 8 mais 12 dá mais 4, né? 4 mais 6 dá 10. Então, 10 terços é a resposta. Logo, essa integral vale 10 terços. E com isso finalizamos o exercício.